continuando, né, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente estava naquela parte do livro que é da ação e reação, né, o capítulo, acho. Às vezes eu me confundo, né? Vai juntando os livros, eu só dar uma conferida aqui por onde a gente é. Não, mas eu fico impressionada como é que o Ismael O consegue amor falar não sei. falar um livro, falar tudo. Eu também me confundo toda vez com os livros. Porque às vezes eles estão falando até em assuntos muito parecidos, né? Então tu está pensando em um, mas na verdade o que você quer dizer está no outro. Andréia, tudo bem? Sua filha, como está? Bom dia, gente. Tá tudo bem. Que bom. Obrigada. Continuando aqui, o capítulo 10, o amor não cessa. E estava falando, né, da médium que trabalhava com a equipe espiritual, né, das mazelas que ela tinha, né, as dificuldades, mas mesmo assim ela seguia em frente. Né, eu vou voltar até aqui um pouquinho para a gente acompanhar o que eles estão falando. Havendo-se calado, eu tive ensejo de perguntar. Vejo-a enferma e cansada. Não seria justo que se poupasse um pouco? Sim, respondeu afável. Porém, o mérito se adquire através do esforço que se envida para cumprir com os deveres, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como afirmou o apóstolo da gente. Olha com mais cuidado, solicitou. Pude perceber que os movimentos que lhe causavam dores físicas, ela recebia o prana da natureza, que lhe era aplicado por generosos amigos espirituais que acompanhavam aos outros deveres. As lágrimas vieram-me aos olhos. Em nossa esfera, várias vezes escutei referências carinhosas à nobre irmã. Comentários esses de gratidão e afeto de beneficiários do seu amor. Era-me uma bênção encontrar e conviver com uma verdadeira cristã, à semelhança daqueles seguidores fiéis de Jesus desde a primeira hora. Daquele corpo frágil que se dobrava ao peso das provações vencidas, estava uma heroína que parecia não se ajustar aos padrões de beleza para a performance dos tipos atuais, que chamam a atenção pela aparência e comovem pela maneira de comportar-se nos parâmetros da modernidade. O amigo acrescentou, encerrando o tema. Ela está assinalada pelos odiendos inimigos do Senhor para sofrer perseguições cruéis até a hora final. Ela tem conhecimento, mas não parece preocupada. Aí a gente cai naquilo que a gente já falou várias vezes, né? Já falou de Jesus, já falou de outros grandes nomes, né, que passaram por dificuldades durante a sua vida. Quando você tem consciência de quem você é, do que você está fazendo, essas coisas que para a gente parecem um pesar, né, que a gente interpreta como sofrimento, como dificuldade, para eles são só mais um dia depois do outro. Acredito até que, vez por outra, eles sintam, como pode-se dizer, o peso da cruz. Mas no seu íntimo, não. Isso acontece só na forma externa, do cansaço do corpo, da dor física do corpo. Mas no íntimo daquele espírito,
é um trabalho como outro qualquer. Ele encara com tranquilidade. Então, sempre que a gente se penaliza de alguém que tem dificuldade, sofre, mas é um trabalhador reconhecidamente do bem, é porque a gente projeta a nossa compreensão de tudo que acontece ao nosso redor nele. Na semana passada, a gente lembrou, né, do Papa e do Divaldo, né, até a véspera do desencarne, eles estarem presentes nos trabalhos que estão realizar, visivelmente sofrendo. A gente vai lembrar de Madre Teresa, de Irmã Dulce, e sempre demonstraram externamente para as pessoas serem pessoas frágeis, com debilidades de saúde, que passavam aperreios, mas para o seu íntimo não largar, como se diz, né, brincando, não largavam o osso. Estavam sempre lá, cumprindo o papel delas, trabalhando. E se algum de nós tivesse a maravilhosa oportunidade de encontrar qualquer um desses seres, agora já liberto do vaso físico, é quase certo que eles dirão para a gente que aquilo não era um peso. Não causava mal, não causava tristeza, não causava dor ao espírito. Embora houvessem manifestações físicas aparentes e perceptíveis. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos, né, entendendo, né, o nosso papel e entendendo as coisas que vão acontecendo com a gente, que aparentemente parecem querer nos desanimar, nos desestimular. Aqui ele fala do descanso, mas não era bom que a médium descansasse. Dentro das leis do mundo encarnado, o descanso é necessário. Você não pode botar o teu corpo. Isso terá consequências prejudiciais. Mas eu não entendo ele falando desse descanso simplesmente pelo lado físico. E ele retrata aqui a recuperação energética dela através do prana. Então, quando a gente está em paz com Deus, está trabalhando com tanto empenho, com tanta devoção, a natureza se alia, gente. O canto dos pássaros te dão mensagens que te animam. A brisa do vento te traz elementos de energia. A beleza do que você vê, o perfume que você sente, a vibração de tudo ao teu redor, a existência da natureza ao nosso redor, tudo aquilo que a gente precisa. Algo que a embaraça é a fama, essa grande inimiga da humildade, porquanto conhecida pela fidelidade mediúnica. É consultada para banalidade, elogiada de maneira desagradável, quando preferiria ser ignorada, porém fiel ao compromisso assumido na espiritualidade. Chegando ao hospital, tivemos a atenção voltada para a enfermeira de quando chegamos, a qual atendeu uma paciente que estava sendo maltratada e logrou resolver a problemática, não apenas a auxiliando, como também a encaminhando para o de que necessitava. A beneficiária ficara infinitamente reconhecida. E logo que melhorou a saúde, buscou-a a fim de agradecer, porque a felicitou e constrangiu ao mesmo tempo, porque nada fizera além de dever.
Vive-se uma hora na qual a sociedade surpreende-se com a gentileza, a bondade, a demonstração de reconhecimento. De tal forma, o indivíduo humano tem se totalizado que aquilo que é normal, digno de ser vivenciado, causa espanto e mesmo surpresa. Isso é tão estranho. A gentileza, a boa vontade, o respeito, se tornaram coisas, muitas vezes, até assombrosas para as pessoas na rua. Você parar para ouvir um morador de rua, perguntar qual é a necessidade dele, você dar atenção a alguém que é praticamente invisível, pelo qual todos passam, sem dar a menor importância. Isso que se tornou estranho. Ontem eu e o Stanley estávamos vendo uma série que contava aquelas coisas de saga familiar, né? E era uma família muito pobre no início, em que o pai tinha deficiências físicas, era doente, e eles tinham uma filha. E a filha tinha as coisas de criança. Em um episódio lá qualquer, ela ajudou um pescador, que era um ninguém na vila, era um invisível, a vender melhor o seu peixe. E ele, em agradecimento, deu uma moedinha para ela. E a mãe começou a reclamar com o pai, como deixava a garota, pegar dinheiro de uma pessoa que mal tinha para o seu próprio sustento. E no filme, o pai falou uma coisa que me tocou e tocou a Stanley também. Ele disse o seguinte: nossa filha precisa aprender que no mundo também existe gentileza. E se a gente para pensar nisso, né, no mundo que a gente vive, é tudo corrido, tudo atropelado, todo mundo egoísta, todo mundo só querendo saber de resolver o seu problema, ninguém parando para ouvir ou prestar atenção em quem está do lado. Como é importante não só dizer, a gente aqui dizer que ama, que está irradiando, mas também se preocupar com isso. Nesse mundo atabalhoado nosso, tentar demonstrar da mínima forma, de qualquer forma que a gente puder, e mesmo aqui, com tudo isso que acontece, com tudo isso que nos atropela, ainda é possível encontrar gentileza. Acostumou-se tanto aos maus tratos que o dever parece uma grande virtude em desaparecimento. A paciente era um espírito nobre, em prova redentora, como muitos outros, surpreendidos pela pandemia. Esse inestimável recurso que a divindade se utiliza a fim de chamar a atenção das criaturas humanas em sua pequenez ante a grandeza da criação, tem sido um instrumento de reequilíbrio para facilitar o entendimento das leis soberanas, trabalhando
em benefício da evolução do ser. A transitoriedade do corpo tem que ceder ante a fatalidade mortal, por cujo mecanismo se atinge o ápice da plenitude. O desprezo dos valores éticos e morais em benefício da corrupção interior, através dos vícios e mecanismos dos duvidosos prazeres, engendrou a proliferação dos vírus que geram as enfermidades, diante das quais se dobram as mais perversas convicções incapazes de eliminá-lo. Nas mentes viciosas, carregadas de culpa, encontram-se as energias mantenedoras dos elementos vitais que destroem ou transformam as construções orgânicas. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com o si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. Quando recusado, existe a opção B, por eleição do próprio indivíduo, que é o sofrimento purificador ante cujo impacto nada ele pode, se não se submeter para despertar para a realidade um pouco mais adiante. A senhora Francisca, a humilde beneficiária da gentileza, feita pela funcionária da saúde pública, é um espírito nobre revestido na indumentária da pobreza, a fim de melhor servir a humanidade. Faz parte desse grupo de heróis anônimos sobre os quais se fincam os alicerces da legítima fraternidade, sem as aparências mundanas habituais. Muito sensível às influências espirituais, tornara-se uma benfeitora singela do bairro em que reside, procedendo a curas mediúnicas sem que tivesse noção consciente dos fenômenos que operava. Agora, sob a ação da Covid-19, pôde detê-lo em razão de haver sido atendido aos primeiros sintomas, logrando a felicidade de ter recebido a medicação, muito discutida quanto aos seus efeitos, mas por questões políticas infelizes do que constatadas cientificamente. Muitas vidas seriam salvas da pandemia se os interesses de muitos indivíduos, desde os laboratórios de pesquisa científica até as receitas médicas, não sofressem um abuso dos jogos demoníacos das paixões servis. Esta é uma batalha oculta de efeitos danosos para a sociedade, inclusive pelo desinteresse pelas vidas serem salvas ou não, em razão do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos. A pandemia da Covid-19 no Brasil e em muitos outros países tem sido vítima da obstinada campanha da exploração das massas e até mesmo de alguns benfeitores, que são proprietários de laboratórios de pesquisa e produção de vacinas e de medicamentos gratuitos. Nesse sentido, o ser humano, com as suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspiram e no qual os territórios desencarnam, vitimados por essa fatalidade para a qual não há exceção. Vendo a simplória senhora agradecendo a sua benfeitora, quebrando as recomendações de manutenção da máscara e do isolamento, acompanhada de diversos espíritos amigos, acerquei-me de um deles, que me parecia muito vinculado ao coração da enferma, e perguntei por quê
de ela sair do leito modesto e correr o risco de ter instrumento de contaminação e mesmo piora do seu quadro. Ele respondeu gentilmente: em a noite passada, embora a aparente melhora que se lhe observa, ela é cardíaca e o ignora. Deverá desencarnar em poucos dias, sendo vítima de agravamento de seu estado de um para outro momento, por complicações do órgão com problema. Ela percebeu que algo vai acontecer e veio despedir-se, sem dizer, da moça bondosa. Nesse momento, um problema afetivo muito grave, ao lado da desencarnação do pai e do irmão, o que a vem desequilibrando emocionalmente. O seu sentimento de gratidão por esse descontar tem objetivos futuros, após a sua desencarnação, auxiliar a enfermeira na prática da caridade, tendo-a como inspiradora. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente, mas que nos é do conhecimento, e a inspiramos na decisão. Quando a gente para, depois de ler tudo isso, que eu falo por mim, obrigatoriamente eu sou tomado por uma emoção. Aquela sensação que pode até parecer que está tudo errado, mas no fundo está tudo certo. As coisas vão se desenvolvendo sem que, muitas vezes, a gente se dê conta do porquê, para quê, como. Em várias oportunidades, nós temos a capacidade de escolher, ou aparentemente escolher, o caminho certo. E não é uma simples escolha da forma de eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. A escolha que nós temos sempre presente, dia a dia, à nossa frente, é se nós vamos fazer o que nos programamos ou vamos deixar de fazer aquilo que nos programamos. Não é, de uma maneira simplista, escolher uma ou outra coisa. É ser quem nós somos ou fingir ser o que não somos. Tudo ao nosso redor, tudo em nossas vidas, tem uma razão, tem um porquê. E na infinita maioria das vezes, a gente não tem a menor noção do porquê, do para quê, do como. Mas é comum, às vezes, em determinados momentos, a gente se tornar passivo e não se mexer, não correr atrás. Mas lá no íntimo, lá no fundo, a gente tem certeza absoluta que vai dar certo. Com permissão da Andréia, eu trago o caso dela aqui, entre nós, irmãos, amigos. Já pode ter acontecido com vários outros que enfrentaram problemas de doença, outros tipos de ingerência em suas vidas. E bate aquela angústia, bate aquele desespero, bate o apego, bate o medo. Mas, em determinado momento, você relaxa.
E você não sabe dizer por quê. Mas você tem certeza que vai acabar tudo bem. E tudo vai passar. E a vida continuará da forma que era para ser, esperando que talvez algum aprendizado tenha saído daquilo tudo. Que alguma coisa em nossa forma de ver, pensar, agir, se modifique ou não. Mas tudo vai dar certo. O acaso não faz parte da existência de nenhum de nós, de ninguém no universo. Não faz parte do próprio universo. Deus estará sempre ao alcance da nossa mão, à distância do nosso olhar. O seu perfume estará sempre presente em cada vez que inspirar. E a cada instante da nossa existência, nós ouviremos a sua voz. Ouviremos a voz de Maria. E sempre vamos ouvir a mesma coisa. O mundo é belo. O mundo é gentil. O mundo é maravilhoso. Não pelo mundo, mas porque vocês estão aqui, trabalhando por isso.